Olá, meu nome é Amanda, eu sou psicóloga e atuo no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social na Barra Funda. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por que o dia 18 de maio foi escolhido como Dia Nacional de Combate? Porque em 18 de maio de 1973, uma criança de 8 anos chamada Araceli foi estuprada e morta no Espírito Santo, e os seus agressores nunca foram punidos. Assim, em 17 de maio de 2000, o governo federal estipulou a Lei 9.970, que instituiu o dia 18 de maio como dia de combate em homenagem à criança Araceli. Mas nós precisamos entender o que é a violência sexual e o que é a exploração sexual, para nós entendermos como podemos proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. A violência sexual é a utilização da sexualidade de uma criança ou de um adolescente para qualquer prática de natureza sexual, não necessariamente que envolva contato físico. Ela pode ocorrer de várias maneiras, com ou sem contato físico. Então, por exemplo, falar com uma criança ou um adolescente sobre conteúdos sexualizados através de telefones, aplicativos de mensagem ou redes sociais é considerado uma forma muito comum de violência sexual. Exibir material pornográfico, filmes, vídeos, fotos para as crianças e adolescentes também caracteriza a violência sexual. Tocar uma criança ou um adolescente ou pedir que essa criança toque outra criança. Observar essa criança, esse adolescente tomando banho, trocando de roupa ou em momentos de maior intimidade. Solicitar que essa criança e adolescente filme, tire fotos dela nua ou de outras crianças nuas e encaminhe para os agressores. Todos esses tipos de práticas que envolvem a sexualidade de uma criança, elas são consideradas violência sexual. E o que é a exploração sexual? A exploração sexual é a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais mediante a lucro. Ou seja, uma pessoa, um adulto, ela utiliza a imagem, o corpo da criança para conteúdos sexuais e ela lucra com isso, seja valores, seja troca de favores, seja troca de objetos. É muito comum nas regiões mais pobres do nosso país essas crianças serem exploradas sexualmente até em troca de alimentação. É uma prática muito comum e muito triste que nosso país ele enfrenta. E nós temos que entender que quando a gente pensa em agressores sexuais, em abusadores, não necessariamente são pessoas que a criança não conhece. Muito pelo contrário. A maioria dos agressores sexuais são pessoas que essa criança convive, que essa criança conhece, que faz parte do ciclo de relações dela. São pessoas que essa criança confia. Então, sim, ocorrem casos em que o agressor é uma pessoa desconhecida que utiliza algum momento oportuno para abusar. Mas a maioria das vezes, infelizmente, os abusadores são pessoas extremamente próximas às crianças. E Amanda, como eu posso observar, que mudanças eu posso observar na criança, no adolescente, que podem ser indicativos que ele esteja sofrendo algum tipo de violação de direitos, de violência sexual ou de exploração? Bom, nós precisamos entender que uma criança e um adolescente, ela apresenta alguns sintomas que não são comuns a ela. Ela começa a apresentar coisas que são diferentes ao que ela era anteriormente. Então, por exemplo, uma criança começa a ter excesso de apetite, ela começa a perder o apetite, o que não era comum. Essa criança já superou o desfraude, por exemplo, ela começa a voltar a fazer xixi na cama, fazer cocô na cama. Essa criança não chupava mais o dedo, não chupava chupeta e volta a utilizar o dedo ou a chupeta para se acalmar. Essa criança começa a falar coisas de conteúdo sexualizado que não são próprias da sua idade. Essa criança fica agressiva na relação com outras crianças e com as pessoas próximas a ela. Ela também pode apresentar alterações físicas. Então, por exemplo, ela pode começar a ter sangramento, corrimento, coceira, vermelhidão nos órgãos sexuais. E essa criança também ela pode começar a ficar apática, não querer brincar, ter dificuldades na escola.
Então, tudo isso são sintomas de que uma criança pode estar sendo vítima de violência sexual e de exploração sexual. E se eu desconfio que isso está acontecendo com uma criança próxima a mim, o que eu devo fazer? Existem canais de denúncia muito próprios, que é o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Qualquer telefone, você disca 100, vai cair na Central de Direitos Humanos, onde uma denúncia pode ser feita de maneira anônima. É importante nós colocarmos aqui que para uma denúncia ser feita, não necessariamente ela precisa ser confirmada. Apenas a suspeita de que essa criança está sendo vítima de qualquer tipo de violência sexual ou de exploração sexual, essa denúncia ela pode ser realizada. Outros canais de denúncias mais próximos são os CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar e as Unidades de Saúde. A delegacia também pode ser utilizada. Todos esses locais são portas de entrada para as denúncias contra a violência sexual. Se uma criança ou um adolescente ela te traz uma demanda de que ela está sendo vítima de violência sexual, de exploração sexual, essa criança precisa ser acolhida e essa criança precisa ser acreditada. E isso tem que ser levado aos órgãos competentes, porque ela precisa ser protegida para essa situação se romper. Então, eu conto com vocês para a partir de hoje nós estarmos atentos aos sinais e aos sintomas e a qualquer suspeita de que uma criança ou adolescente está sendo vítima, tanto de violência sexual quanto de exploração sexual, as denúncias vão ser realizadas. Eu agradeço a atenção, muito obrigada, tenham todos um bom dia.